Então, pessoal, no vídeo de hoje vamos falar a respeito das engrenagens cônicas, considerando que o ângulo de inclinação entre os eixos seja igual a 90 graus. Assim como as demais engrenagens, alguns parâmetros são fundamentais e já devem estar pré-determinados para o correto dimensionamento e construção do desenho da engrenagem cônica. Então, conforme já visto, é o módulo normal e o ângulo de pressão, que é os mesmos parâmetros semelhantes ao que vimos nas engrenagens dos vídeos anteriores, porém agora devemos considerar também a quantidade de dentes do pinhão e da coroa. Por quê? Porque agora as engrenagens cônicas elas vão ser desenhadas aos pares. Então eu vou fazer tanto a coroa quanto o pinhão no mesmo desenho. Isso facilita a construção do desenho e facilita também a correta representação de todos os parâmetros destas duas peças. E por fim, vamos precisar do ângulo de inclinação dos eixos, que no nosso caso aí é igual a 90 graus. Esse ângulo pode ser 60 graus, 75 graus, isso vai depender de características do projeto. E para ficar mais fácil de fazer o nosso desenho, como dessa vez agora nós devemos considerar a construção da engrenagem como um todo, porque aqui, ao contrário das outras engrenagens, não dá para se desenhar apenas os dentes, então nós vamos considerar essas dimensões aqui para uma construção mais completa da nossa engrenagem. Lembrando que aqueles parâmetros pré-determinados que nós acabamos de ver, eles são necessários apenas para a construção do perfil dos dentes. Esses demais elementos aqui, tanto da coroa quanto do pinhão, eles são dados aí específicos que vão depender da característica do projeto. Então, como exemplo aí, nós iremos usar os seguintes dados para a construção do nosso desenho. Um módulo normal igual a 8, um ângulo de pressão igual a 20 graus, quantidades de dente do pinhão 17, quantidades de dente da coroa 32 e o ângulo de inclinação igual a 90 graus. Então, calculando alguns parâmetros aí a partir já desses pré-determinados, nós temos que o diâmetro primitivo do pinhão vai ser igual a 136, o diâmetro primitivo da coroa vai ser igual a 256 milímetros, assim como as demais engrenagens. A cabeça do dente continua sendo igual ao módulo, onde teremos valor aí de 8 milímetros, e o pé do dente continua igual àquele fator multiplicativo referente à folga vezes o módulo, onde teremos um valor aproximado aí de 9,4 milímetros. Com esses dados já podemos iniciar o desenho da nossa engrenagem. Então vamos ao AutoCAD. A sequência do traçado das engrenagens cônicas se iniciam pelos diâmetros primitivos que nós já calculamos. Então vamos traçar uma linha na horizontal com a dimensão de 256, referente ao diâmetro primitivo da coroa, e traçaremos agora uma linha na vertical com o valor de 136, referente ao diâmetro primitivo do pinhão. Copio essa linha, colo ela no centro desta linha. Copio esta e colo ela no centro dessa daqui. Agora, vamos traçar um segmento de reta que inicia nessa extremidade, passa pela interseção das duas linhas de centro e termina nesta extremidade. E farei o mesmo para o canto superior aqui, referente ao pinhão. Feito isso, nós já temos as linhas, a projeção do diâmetro primitivo referente à inclinação da engrenagem sob o perfil do dente. Então agora vamos traçar a cabeça do dente e o pé do dente de ambas as engrenagens, iniciando pela coroa. Então comando offset, valor de 8. Então clico nessa linha para cima, clico nessa linha para cima. Offset 9.4, agora vamos traçar o pé do dente referente à coroa. Para facilitar, vamos mudar os layers referente à coroa para azul, porque vai ter pontos incomuns aqui entre as engrenagens que talvez pode dificultar o que é pinhão e o que é coroa. Feito isso, a gente vai traçar uma nova linha nessa extremidade, ligando a cabeça do dente ao pé do dente e nesta extremidade. Pincel, passo essa linha para a cor azul.
Agora vamos traçar uma linha referente à largura do dente. No nosso caso, o valor é de 60 milímetros. Então, offset, 60, enter. Copio essa linha para cá e copio essa linha para cá. Com o comando trim, eu vou aparar as pontas. Deste modo, eu já tenho o perfil desenhado do dente no que seria aqui a minha vista frontal. Feito isso, agora vamos passar para o desenho do perfil do dente no pinhão, que é exatamente a mesma coisa feita na coroa. Comando offset, valor de 8, aqui para baixo e aqui para cima, referente à cabeça do dente do pinhão. Comando de offset, valor de 9.4, aqui para baixo e aqui para cima, referente ao pé do dente do pinhão. A mesma coisa, vou unir as extremidades, só que aqui agora eu tenho que ter atenção para saber o que é a linha do pinhão e o que é a linha da coroa. Clico nesse ponto, comando de linha, neste ponto. Comando de offset, o valor referente à largura do pinhão, que é exatamente a mesma da engrenagem. Então, offset, valor de 60 milímetros, copio para cá e copio esse daqui para cá. Com o comando trim, eu vou aparar as extremidades. Posso apagar esta linha, e essas linhas que sobraram, essa daqui não era para ter cortado, vou alongá-la novamente, seleciono e vou mudar para o layer de contorno de centro. Desta maneira, então, o perfil tanto da coroa quanto do pinhão, no que seria a minha vista frontal, já estão finalizados. Os demais elementos que estão faltando aqui na minha vista frontal, conforme falamos lá na parte da explicação dos parâmetros, eles não têm relação direta com o perfil do dente. Eles vão depender das condições de projeto. Então, assim, o modo de fazer o desenho deles vai depender aí da sua criatividade, como você quer fazer. Eu vou fazer o desenho aqui do modo que eu acho que é o mais prático. Vocês fiquem à vontade para fazer igual ou da maneira de vocês. Então, primeiro vou traçar uma linha referente ao que seria a altura da engrenagem, da coroa, offset, largura total, 75 milímetros. Agora eu vou dar um offset de 15. E agora um offset de 50. Vou desenhar uma linha no centro. Já vou desenhar o furo dessa engrenagem. 35, referente ao diâmetro de 70. Vou usar o fillet com raio de 0 para unir esta linha com esta e esta linha aqui com esta daqui. Comando offset novamente, vou desenhar o diâmetro externo aqui da parte de baixo da coroa. 130/2. 65 para cá, 65 para cá. Vou usar o comando fillet novamente, com raio de 0, para unir esta linha com esta e esta linha aqui com esta daqui. Agora, como se trata de uma vista em corte, eu vou usar o comando trim e vou aparar todas as linhas que não fazem parte da minha vista. Tiro esta daqui. Então, para facilitar, vou mudar para a cor azul, comando de pincel. E aí, está pronto o desenho da minha coroa na vista frontal. Vou só alongar a linha de centro. Deixar um 5 passando aqui para fora. Lembrando que tem um raiozinho aqui, então fillet, raio de 5 milímetros de ambos os lados. Agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa para o pinhão. Então eu vou traçar uma linha unindo aqui o que seria a extremidade do pinhão neste lado. Então offset, altura total ou o comprimento total do pinhão, 85. E agora offset de 15 e um offset de 70. Já vou fazer o comando fillet,
com raio de 0. Vou unir esta linha com fillet com raio de 0, esta linha com esta e esta linha aqui com esta outra linha. Vou repetir a operação para o diâmetro externo do dente do pinhão. Agora vou traçar uma nova linha no centro do pinhão. Offset, vou traçar a medida de 22,5, o que seria aí o diâmetro externo desse pescoço aqui do pinhão, digamos assim. Agora, offset 12,5, referente ao furo do pinhão. Com o comando trim, eu vou cortar as linhas que não fazem parte da minha vista. Vou apagar essa linha também. E agora vou só alongar a linha de centro. Também tem um raio ali, fillet com raio de 5. Desenho o raio de cá, desenho o raio de cá. Então, deste modo, o que seria a vista frontal do meu conjunto de engrenagens já está finalizado. Agora, vamos traçar o perfil do dente como se fosse a seção, onde aí teremos a medida do passo do dente, a espessura do dente e a medida do vão. Para que possamos fazer a traçagem da seção dos dentes, tanto da coroa quanto do pinhão, primeiramente nós deveremos traçar o que seria o diâmetro da roda ideal, tanto da coroa quanto do pinhão. Então isso pode ser feito através de cálculo, tem uma fórmula para isso, ou pode-se fazer através diretamente do desenho. Então nós vamos fazer aqui diretamente do desenho. Então o primeiro passo é achar onde que está o centro desta roda. Então comando de fillet, raio de 0, eu vou fazer a união, o encontro desta linha com esta linha. O encontro das duas é exatamente onde seria o centro da roda ideal referente à coroa. Então comando de círculo, então concentro neste ponto, vou fazer até encontrar o diâmetro primitivo. Então aqui eu tenho o que seria o diâmetro da roda ideal. Comando de círculo novamente, vou pegar o ponto do diâmetro interno do dente e o ponto do diâmetro externo do dente. Após a traçagem do diâmetro da roda ideal, nós precisamos calcular qual é a quantidade de dentes que deverá ter nessa roda ideal. Então essa quantidade de dentes, eles serão em função tanto do ângulo φ1 quanto do ângulo φ2. O ângulo φ1 é o valor do semiângulo do cone primitivo do pinhão e o valor φ2 é o valor do semiângulo do cone primitivo da coroa. Então, tendo conhecimento desses dois ângulos, nós poderemos calcular qual é a quantidade de dentes da roda ideal tanto para o pinhão quanto para a coroa, sendo esses dois valores aqui fundamentais para que possamos desenhar o perfil da seção do dente, tanto do pinhão quanto da coroa. Agora, para traçar o perfil do dente, vamos fazer um processo semelhante ao que já vimos no vídeo sobre engrenagens de dentes retos. Então vamos lá, traçaremos uma linha partindo deste centro até o diâmetro externo e desenharemos uma linha sobrepondo a essa, terminando no ponto central. Vamos usar o comando rotate e vamos rotacionar uma dessas linhas o valor equivalente ao ângulo de pressão, que no nosso caso é 20 graus, e como vamos aplicar o rotate no sentido horário, menos 20, Enter. Com o comando de linha, eu vou clicar neste ponto até o outro ponto que seja perpendicular a esta linha. Traço uma circunferência com centro neste ponto. Agora uso o comando trim e vou cortar estes pontos. Vou deletar as linhas que não me interessam. Vou ficar apenas com este segmento. Vou traçar uma circunferência aqui só para ser tomada como referência. Vou usar o comando de Polar Array. Vou clicar aqui e vou copiar o valor de
273. Então, a quantidade 273 vezes. Tenho atenção se essa opção está marcada, porque depois nós vamos deletar esses elementos. Fecho o comando. Agora, com o comando de espelho, eu vou espelhar esse dente algumas vezes aqui. Clico nesse, espelho, sempre com o próximo. Esse, espelho com esse ponto. Só para me ter algumas referências melhor para cortar e apagar as linhas, vou espelhar esse daqui mais uma vez em relação a esse ponto e vou espelhar esse daqui em relação a este ponto. Agora eu posso apagar isto e recortar todas as pontas que não me interessam. Então clico nessa linha, nesta linha, posso clicar nessa também. Vou mudar o layer dessa daqui de uma vez para a linha de centro e volto a usar o comando trim. Corto aqui. Está aí o perfil do dente da minha coroa. Para o pinhão, o procedimento feito para o desenho do perfil do dente será exatamente aquele realizado para a coroa. A única ressalva é que a quantidade, o número de dentes da roda ideal do pinhão vai ser diferente daqueles realizados para a coroa, conforme visto lá na hora que apresentamos os cálculos. Então, se você fizer corretamente aí, você vai chegar no resultado muito igual ao que está sendo mostrado aí no vídeo. Então, agora, para finalizar o desenho, basta inserir as informações referentes ao material, o layer do desenho, as cotas e por aí vai. Então, do desenho das engrenagens cônicas, nós ficamos por aqui.